Então, pessoal, o exercício 6 da lista 3, ele é simples na questão, se a gente levar como referencial o ensino superior. A gente vai usar aqui só matemática lá do ensino médio, tá bom? Então, eu vou fazer algumas considerações iniciais para que a gente vai utilizar muito, né? Para a gente relembrar, tá? Então, primeira consideração, então o exercício fala, né? Para mostrar que S quadrado é igual a S' ao quadrado. Aqui nós temos a ideia do cofator, né? Da invariância, tá lá no slide do Senise. Mas enfim, o importante é saber que chega nisso daqui. C ao quadrado, T quadrado, menos o vetor R ao quadrado. Lembrando que o vetor R ele vai ter um valor na direção X, ou um valor X na direção Y na direção J e Z na direção K. Para essa demonstração, para ficar mais simples, a gente pode falar que só tem diferença no eixo X. Então, nós podemos falar que o Y' é igual a Y, que nem nós temos tratado todos os exercícios de relatividade assim, né? E o Z' igual a Z. Então, a única mudança vai estar no X. E como que a gente muda o nosso sistema de referência? Qual é a relação de um sistema S para um sistema S' que se move com uma velocidade V? A gente aprendeu, então, a gente aprendeu que o X' nada mais é que o fator gama, o fator de Lorentz, X menos VT. E o T', o tempo nesse referencial, ele vai ser gama, o fator de Lorentz, T menos V sobre C ao quadrado, X. Então, isso aqui a gente vai usar bastante. É isso que a gente vai usar para montar a nossa expressão. Aí, depois de montada, a gente vai só fazer várias manipulações algébricas para chegar no final. Então, o que a gente tem que lembrar? Ó? Então, muito importante. Importante recordar aqui. Lembrar do fator comum, né? Fatoração. Fatoração. O método fator comum. Perdão, se precisar desse método aqui eu falo. Diferença de quadrados. Então, como que é esse tipo de fatoração? O que é uma diferença de quadrados? Primeiro, o que é fatorar, né? As pessoas têm dificuldade de saber o que é fatorar. Fatorar é transformar uma soma ou subtração num produto. Por exemplo, eu tenho AX mais BX. Eu tenho uma soma aqui. Então, como que a gente transforma isso num produto? Aqui nesse caso a gente pode usar a fatoração por fator comum, que eu tinha falado antes, e apaguei, né? O fator comum, ó, eu tenho esse produto. Então, um produto nós temos os fatores, o fator A e o fator X. E aqui também eu tenho outro produto, o fator X e o fator B. Você vê que tanto essa parcela quanto essa tem o quê? Um fator em comum que é o X. Então, podemos colocar ele em evidência. Você pega esse termo AX, divide por X, o X vai embora, vai sobrar o A. Aí você coloca ele dentro do parênteses, copia o sinal. Faz a mesma coisa, BX dividido por X, BX dividido por X, corta o X, vai sobrar só o B, coloca ele aqui dentro. Se você fizer a distributiva, volta ao que era antes. Então, só para relembrar, tá? Perdão se você que está assistindo já sabe, já conhece. Isso é só para poder abranger aí a maior quantidade de pessoas, né? Que cada um tem uma certa dificuldade. Então, o que nós fizemos? Eu transformei uma soma agora num produto. Eu posso chamar o x de, sei lá, alfa. Esse conjunto aqui eu posso chamar de beta. Então, transformei alfa vezes beta. Então, transformei uma soma num produto. Qual que é a vantagem disso? Se eu tivesse assim, o ax mais bx dividido por x,
desculpa, dividido por A mais B, dividido por A mais B, eu peço para simplificar isso daqui, quanto que dá? Nesse caso, não dá para cortar nada, porque eu tenho uma soma, a gente só pode cortar as coisas, né, quando está uma multiplicação, essa é a vantagem da fatoração. A fatoração do de cima nós já vimos, é x a mais b. Embaixo eu posso até colocar entre parênteses a mais b. Agora sim, se eu tenho um produto, eu posso simplificar assim, ó, cortar. Ou seja, isso daqui nada mais é que x. Então essa é a vantagem de fatorar, transformar soma em produto. A gente pode cortar as coisas, fica muito mais simples. Principalmente nesse caso, vocês vão ver que fica uma coisa bem complicada à primeira vista. É muita informação. Então, como que a gente trabalha com diferença de quadrados agora, que a gente já entendeu a importância da fatoração? Na diferença de quadrados, a gente tem um caso que é assim, ó. Eu tenho um número a ao quadrado menos um número b ao quadrado. De novo, isso daqui fica complicado. Por exemplo, se eu quisesse fatorar isso, simplificar essa conta. Com quanto que dá isso daqui? Né? Se eu falar para vocês que isso daqui dá a menos b, olhando, né, na primeira vista, a gente vai falar, como assim? Simplificando só sobra isso, né? Você vê que a vantagem de fatorar é que a gente pode cortar as coisas. Então, como que se fatora? A gente chama isso daqui de diferença entre dois quadrados, a ao quadrado menos outro número ao quadrado. Essa fatoração tem essa cara aqui, a mais b vezes a menos b, né? Igual, quando surgir dúvida, você pode fazer o quê? A distributiva e verificar se volta ao que era antes. Ó, a vezes a vai dar a ao quadrado, né? A vezes b vai ficar menos ab. B vezes a vai ficar mais ab. E b vezes b fica menos b quadrado. Ué, ab menos ab vai dar zero. Então, vai sobrar o quê? A quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, isso aqui realmente é a forma fatorada. Então, isso aqui a gente vai utilizar. Naquele exemplo, naquele problema inicial que eu coloquei, ó, por que a resposta fica simplesmente a menos b? Porque fatorando o termo de cima, o numerador, isso aqui vai ficar a mais b vezes a menos b. Lá, transformei uma diferença, uma subtração, num produto. Isso é bom, que quando a gente faz isso, a gente pode cortar as coisas. Embaixo você tem a mais b, ó. A mais b corta com a mais b, porque é um produto, posso fazer isso. E sobra o quê? A menos b. Tá? Então, essa é só uma observação para a gente relembrar por que é importante fatorar, dominar todos os tipos de fatoração. Por conta disso, a gente consegue simplificar muito o nosso problema, tá? Então, aqui é um outro exemplo. Bom, fatoração é uma coisa que a gente vai usar bastante, principalmente essa, tá? Outro ponto que eu queria já levar em consideração agora, antes da gente iniciar o desenvolvimento do problema, é que vocês vão ver que eu pulo passo que eu acabo fazendo de cabeça algumas coisas. Então, vamos esmiuçar o que que eu fiz. A gente sabe, uma outra observação, a gente sabe que o gama é 1 dividido por raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Lembrar que isso daqui é a mesma coisa que v sobre c, tudo isso aqui ao quadrado, né? V sobre c, tudo isso aqui ao quadrado. É a mesma coisa. Vocês vão perceber, quando eu mostrar daqui a pouco, que esse gama vai ficar ao quadrado. Se eu elevar o gama ao quadrado, é a mesma coisa que eu estar levando tudo isso daqui ao quadrado. Então, vamos ver como que fica? Então, para vocês não ficarem para não ficar muito ruim a resolução, muito bagunçada, se eu levar o gama ao quadrado, vamos tentar trabalhar isso algebricamente para ver como que fica. Vai ficar assim, ó, gama ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, dividido por essa raiz ao quadrado. Uma raiz ao quadrado, como que o expoente tem o mesmo valor do índice da raiz, posso cortar essa raiz. Então, vai ficar só 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 dividido.
Esse tipo aqui de conta, a gente pode fazer o quê? O MMC, né? C quadrado em evidência, ou eu faço assim, ó. Quando tem um caso desse, por exemplo, eu pego isso, multiplico por isso, então vai ficar C ao quadrado multiplicado por 1, copio o sinal, faço a mesma coisa do outro lado, 1 vezes V ao quadrado, e divido pela multiplicação dos denominadores, 1 vezes C quadrado, 1 vezes C ao quadrado. Então, vai ficar assim, vai ficar 1 dividido por C ao quadrado, menos V quadrado, dividido por C quadrado. Agora tem uma outra regra matemática que fala, você copia a primeira fração, 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 1, copia a primeira fração, eu multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, vai ficar C quadrado dividido por C quadrado menos V quadrado. Ou seja, simplificando tudo, a gente chegou que o gama ao quadrado nada mais é que C ao quadrado dividido por C quadrado menos V quadrado. Então, isso aqui a gente vai usar, tá? Então, já mostrei mais ou menos como que simplifica esse negócio aqui. Gama ao quadrado. Surgindo outros pontos, eu vou fazendo uma observação e mostrando para vocês verem realmente o passo a passo e tirar todas as dúvidas, tá? Vamos lá. Então, como que a gente acha o S'? Nós vimos que o S é ct quadrado menos x menos y menos z. Como a gente vai tratar y igual a y' e z igual a z', então a gente só vai se focar no que? Na transformação, ó, na comparação entre S e S', só através da coordenada x, porque essas daqui serão iguais, então não terá problema, tá? Porque o que eu faço com x vai valer para as outras coordenadas. Então, se a gente provar mudando só o x, significa que se fizesse com y e z daria a mesma coisa. Então, ó, o que seria o S'? O S' nada mais é que c t' ao quadrado, porque agora eu estou no referencial linha. Então, S' ao quadrado vai ser c t' ao quadrado menos x' menos y' menos o z', tá? Então, o que eu vou fazer? Como acabei de falar, né, as coordenadas y e z são iguais a das coordenadas no referencial linha, então a gente vai só transformar, modificar. No lugar de x', eu vou colocar essa expressão, gama x menos vt. E no lugar do t', que vai aparecer, a gente vai colocar essa expressão aqui. Então vai ficar assim, ó, para a gente montar a nossa continha. Então vai ficar assim, S' ao quadrado, nada mais é que c quadrado t quadrado menos, desculpa, t' ao quadrado menos x' ao quadrado. Então o que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui, ó, no lugar do t' e no lugar do x', nós vamos colocar aquelas expressões que nós aprendemos aí no decorrer do curso de relatividade. Então vai ficar c ao quadrado vezes, no lugar do t', ó lá, tá ali em rosa, o t' nada mais é que o gama vezes t menos v sobre c ao quadrado multiplicado por x. Então isso aqui tudo está ao quadrado. Menos o x'. Quanto que dá o x'? O x' é gama vezes x menos vt, e tudo isso aqui está ao quadrado. Pronto. Agora a gente tem que fazer o quê? Trabalhar toda essa parte matemática e ver no que dá no final. Então, é um pouco assustador no início, né? Como que eu vou desenvolver isso para demonstrar
que S' é igual a S². Vocês vão ver que sai automático, tá? Então, é só ter cuidado no passo a passo aqui no procedimento. Então, primeira coisa, isso aqui vai ficar assim, C². Eu tenho agora um produto, né? Eu tenho gama e tenho tudo isso daqui. Isso aqui está ao quadrado, né? Como é um produto, tem uma regra que fala que é assim, ó. Depois eu apago e vocês anotem, se vocês não lembrarem. Quando eu tenho um produto e esse conjunto está ao quadrado, isso nada mais é que A ao quadrado vezes B ao quadrado. É isso que eu vou fazer aqui. O meu gama seria o meu A e tudo isso seria o meu B. Então, isso aqui vai ficar gama ao quadrado vezes T menos V sobre C² vezes X. E tudo isso também está ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, que vai ficar gama ao quadrado vezes x menos vt, tudo isso aqui ao quadrado. Como tem um menos na frente, eu vou até colocar um colchetes aqui para a gente não esquecer. Bom, o gama ao quadrado, eu já deixei ele prontinho aqui, né? Como que ele fica? Fica c² sobre c² menos v². Então, vamos colocar ele aqui. Então, vai ficar assim, ó, c' ao quadrado vai ficar c ao quadrado. Gama ao quadrado a gente já viu que fica c² dividido por c² menos v², multiplicado por. Isso daqui dá para a gente dar uma melhorada. Aqui a gente pode melhorar. Perceba isso daqui, ó. Esse c², né? Se eu tenho um número aqui dentro, isso aqui está ao quadrado, e eu tenho um número fora, vou chamar de b. Vocês concordam que eu posso colocar esse b aqui dentro multiplicando? Quando ele volta, como que ele... Desculpa, tem um b ao quadrado aqui fora, né? Multiplicado por alguma coisa ao quadrado, isso aqui não é a mesma coisa que b² vezes a²? Ou seja, isso aqui não é a mesma coisa que b vezes a, tudo isso aqui ao quadrado? Então, posso pegar um c desse aqui, por exemplo, e jogar aqui dentro multiplicando tudo isso. Vê se ficou claro. Eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso tirar um c daqui. Então, ó, eu tenho esse c² e no gama vai aparecer um outro c², né? Então, eu posso pegar um c daqui de fora e colocar aqui dentro. Multiplicar por tudo que está aqui. T menos V sobre C ao quadrado, x. Pronto. O que eu fiz aqui, né? Calma aí que eu esqueci do x aqui fora. Pronto. O que eu fiz, né? Mesma coisa, ó. Tinha um c² aqui fora. O que eu fiz? Eu tirei ele e coloquei aqui dentro. Então, tinha um c ao quadrado aqui fora. E aqui dentro, tudo isso aqui eu vou chamar de b. Tudo isso aqui que eu estou chamando de b está ao quadrado. O que eu fiz? Isso daqui é a mesma coisa que a² b². Como nós já vimos, isso daqui nada mais é que a vezes b e colocar o quadrado fora. Então, o que eu fiz? Eu peguei o c, multipliquei pelo b que está aqui dentro, né? Tudo isso daqui, ó, multipliquei e elevei tudo ao quadrado. Foi o que eu fiz. Tá bom? A gente vai entender o motivo de ter feito isso. Aqui, a mesma coisa, né? Ó, o fator gama aparece, a gente já sabe que ele vale c² sobre c² menos v². Isso multiplicado por x menos vt ao quadrado. Bom, e agora? O que nós vamos fazer?
Eu acho que eu já fiz lá em cima, qualquer coisa eu faço de novo aqui embaixo, gente. Porque eu comentei, mas foi rápido, né? Sei que dá para voltar o vídeo, mas é mania. Então, ó, uma observação, né? Fatoração por fator comum. Eu falei no início, mas eu vou deixar registrado aqui por fator comum. É aquele caso que eu coloquei AX mais BX. A gente tem dois produtos, os fatores aqui A e B, e aqui fatores B e X. Esse produto tem um fator X e esse produto também tem fator X. A gente pode colocar ele em evidência. Isso nada mais é que A mais B. É isso que eu vou fazer. Olha que interessante. Eu tenho esse fator aqui, ó, multiplicando todo esse negócio. E eu tenho esse mesmo fator, ó, multiplicando essa expressão. Então, a gente pode colocar esse fator aqui em evidência e o restante lá dentro. Então, vai ficar assim, ó. Vê se ficou mais claro agora. Então, isso aqui vai ficar... Vou deixar até aqui em lilás. Então, vai ficar, ó, c quadrado sobre c quadrado menos v quadrado multiplicado. Agora, a gente vai abrir aqui um colchetes. Então, eu tenho esse termo aqui, que é c t menos v sobre c ao quadrado x. Tudo isso aqui está ao quadrado, né? Copio o sinal menos. Eu pego todo esse termo, divido por isso. Vai sobrar quem? Vai sobrar só esse termo aqui. X menos VT. Tudo isso aqui ao quadrado. Certo? Então, eu coloquei esse cara aqui, que seria o nosso gama ao quadrado em evidência. Aí depois, vai sobrar o quê? Esse termo que está multiplicando o gama quadrado, ó, esse termo aqui. Copio o sinal. Pego esse termo, divido por esse, vai cortar isso com isso, né? Vai sobrar só x menos VT. Pronto. Ficou desse jeito aqui a nossa expressão. Vamos continuar aqui a nossa continha. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vocês percebem que eu tenho uma diferença de dois quadrados? Então, a gente pode fatorar isso aqui também. A gente pode chamar isso daqui de... Para ficar chique, ó, eu posso chamar isso aqui de alfa. E eu posso chamar esse termo aqui, ó, de beta. Então, tem um alfa ao quadrado menos beta ao quadrado. Isso aqui significa, né? Significa isso daqui, ó. Que eu tenho c quadrado menos v quadrado, multiplicado alfa ao quadrado menos beta ao quadrado. Já aprendemos essa fatoração dá quanto? Dá alfa mais beta vezes alfa menos beta. Então, vou só trocar alfa e beta aqui pelo que nós sabemos o que é. E vai ficar assim, ó. C quadrado vezes, vamos lá. O alfa, quem é alfa? Alfa é esse negócio aqui todo. Então, vai ficar... eu vou até aproveitar, pessoal, ó. Eu vou fazer a distributiva aqui, tá bom, ó? C vezes T vai ficar C vezes T menos V vezes C, C ao quadrado vezes X. Tudo isso aqui... Bom, isso, né? Ó, C vezes T menos V vezes C sobre C quadrado. Aí aqui a gente pode até cortar um C com esse C quadrado, né? Por quê? Isso aqui é C vezes C, né? Então, eu posso cortar um C com C, vai sobrar só esse C aqui, né? C sobre C quadrado é C dividido por C vezes C. Um C daqui de cima com um C daqui de baixo vai sobrar só C aqui embaixo, tá bom? Então, ó, resumindo, eu posso, para não ficar feio,
Quando a gente multiplicar, então, C vezes V sobre C quadrado, um C vai cortar com C de baixo, vai ficar só V sobre C, vezes X. Pronto. Esse aqui é o nosso alfa. Mais, aí tem que copiar esse mais aqui, mais o beta, tá? Então, isso aqui, ó, isso que eu fiz aqui é o nosso alfa. Mais o beta. O beta é quem? X menos VT. Então, vai ficar X menos VT. Pronto. Agora, multiplicado por alfa menos beta. Então, vai ficar CT menos V sobre CX menos o beta. Cuidado que vai ter regra de sinal, tá? Que vai ficar menos X menos VT. Vou fazer passo a passo aqui para vocês terem tudo feito direitinho. Porque simplificado eu já mandei a foto, né? Então vamos fazer passo a passo. Então tem que tomar cuidado que vai ter regra de sinal. Vai ficar menos com mais dá menos x, menos com menos vai ficar mais VT. Então vai ficar assim, ó. Vamos arrumar isso daqui. Então meu S' ao quadrado vai ficar C quadrado menos V quadrado, vezes. Olha, deixa eu ver se dá para melhorar isso aqui. Não, vamos escrever assim, vai ficar CT menos V sobre CX mais X menos VT vezes CT menos Vx sobre C. Aqui, menos X. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais VT. Ufa, pronto. Essa parte foi. Agora, o que nós temos que fazer? Agora, a gente pode olhar para o termo de dentro e ver se a gente consegue simplificar. Quer ver aqui? Bom, o que a gente vai fazer? Ó, tem dois fatores em comum aqui dentro. Ó, eu tenho, olhando para x vezes sobre c, e esse x, quando não tem nada na frente, é 1, né? É mesmo se tivesse um número 1 multiplicando esse x aqui, ó. Então, aqui tem um fator comum, que é o x, né? O x multiplica o 1 e o x também multiplica v sobre c, menos v sobre c. Mesma coisa acontece com o t, ó. O t multiplica o c, mas o t também multiplica o v. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. O x multiplica menos v sobre c e o x também multiplica o número 1 que está aqui, na frente dele. Então, x multiplica 1 e x também multiplica menos v sobre c. E o t multiplica o c e o t também multiplica o v. Então, eu vou ter duas fatorações por fator comum acontecendo dentro desse parênteses e dentro desse parênteses. Então, vamos fazer. Eu vou primeiro organizar, aí depois eu faço a separação. Aí vai ficar, acho que, mais visual para vocês, tá bom? Porque esse exercício ele é trabalhoso, né? Apesar de não usar integral, derivada, essas coisas todas, é um exercício trabalhoso. Então vai ficar assim, ó, x, eu só estou organizando, tá? Mudando a ordem só para facilitar a visualização. E aqui vai ficar CT menos VT. Aqui vamos organizar, vai ficar... Como os dois são negativos, gente, eu vou colocar o menos 1 na frente, ó. Ver se vocês vão... Só para facilitar, menos V sobre CX mais X. Porque quando fizer a multiplicação em cruz, ó, vai ficar menos isso, né? Eu vou voltar ao que era antes. Mais CT mais VT. Pronto. Então, eu juntei tudo que é em comum aqui.
Nesse caso, eu coloquei o menos 1 na frente, porque os dois são negativos, só para facilitar. E aqui eu juntei, ó, tudo que está sendo, tem um fator comum t, ficou desse lado. Pronto, feita essa organização, como que vai ficar isso? Então isso aqui vai ser igual, só copiar isso daqui por enquanto. Vamos arrumar aqui primeiro. Então, como eu expliquei, é a mesma coisa que tiver 1 aqui na frente, né? Então coloca o que? O fator comum em evidência. Qual é o fator comum? É o x nesse caso, né? Para essa parte aqui nós temos o x como fator comum. X dividido por x dá 1. Isso dividido por x vai sobrar só v sobre c. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Agora eu vou pegar isso daqui, ó. Coloco o t em evidência, que é fator comum. T em evidência. Ct dividido por t, vai sobrar só o c. Vt dividido por, copia o sinal, né? Menos Vt dividido por t, vai sobrar só o v. Pronto, a gente fatorou. As duas fatorações aí por fator comum. Agora aqui, a mesma coisa. Vou copiar esse menos 1. Agora, como que fica essa fatoração? De novo, colocar o x em evidência. Aqui vai ficar VC, ou 1, né? Tanto faz. Vai ficar VC mais x sobre x dá 1. Pronto. E aqui, o t em evidência. Abre parênteses. CT sobre t, ó, corta o t, vai sobrar só o c aqui dentro. VT dividido por t, corta o t, vai sobrar só o v ali dentro. Copia o sinal, né? Pronto. Gente, tem um monte de parênteses aí, já vou tirar. Eu sei que isso aqui é errado, tem que colocar chaves, colchetes, mas só para facilitar a organização aqui. Fica mais fácil de escrever. Agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo e vou fazer o que eu já tinha explicado para vocês, ó. Vou fazer aqui passo a passo, depois eu apago. Quando tem nada é 1. Esse tipo de conta, eu gosto de resolver ela assim, ó. Multiplico aqui, copio o sinal, multiplico aqui e depois eu multiplico assim. Ou seja, vai ficar c vezes 1 menos 1 vezes v dividido por c vezes 1. Ou seja, 1 menos v sobre c nada mais é que c menos v sobre c. Tá? Vou apagar, vocês conseguem voltar o vídeo aí. É isso que eu vou fazer aqui, nessa parte, para facilitar. Então vai ficar assim, ó. C ao quadrado dividido por c quadrado menos v quadrado vezes. Aqui vai ficar x vezes c menos v sobre c mais t vezes c menos v. Aqui a mesma coisa. X vezes. Multiplicando em cruz também vai ficar c mais v sobre c. Né? C mais v dividido por c. Mais t vezes c mais v. Agora o que eu vou fazer, galera? Tem um outro negócio na matemática, a gente tem que lembrar que é que eu posso desmembrar isso aqui assim, ó, x vezes um negócio que está assim, ó, a menos b sobre b, por exemplo, isso nada mais é que x vezes a menos b, e depois eu divido por b. Eu isolar desse jeito, ou multiplicar o x primeiro por isso daqui, para depois dividir por b, é a mesma coisa. Então, eu vou mudar aqui, ó. Como é que apagou? Então, vai ficar assim, ó. C ao quadrado dividido por c quadrado menos v quadrado. Então, ó, vai ficar x vezes o c menos v aqui em cima. E o c eu deixo aqui embaixo. Vezes t. E o c, né, em vez de deixar só aqui, eu posso deixar o c aqui, né? Tanto faz.
Não faz diferença nenhuma, só para ficar mais organizado. Mais T vezes C menos V, vezes menos 1. Aqui é a mesma coisa, ó. Vai ficar x vezes x sobre c, né? E eu isolei aqui o c mais v. Mais, de novo, t vezes c mais v. Eu acho que vocês já devem ter entendido o que aconteceu de novo aqui, ó. De novo, ó. Eu tenho esse termo multiplicando x sobre c e também tenho esse termo multiplicando t, ou seja, eu tenho isso como fator comum. Posso colocar de novo em evidência. O mesmo está acontecendo aqui, ó, presta atenção. Eu tenho, ó, c mais v multiplicando menos x sobre c. E tenho c mais v multiplicando t. Posso também colocar em evidência. Até eu vou melhorar aqui, ó. Como agora está tudo um produto, agora eu posso tirar esse parênteses. E menos 1 que está aqui, eu jogo ele na frente do x sobre c para facilitar, ó. Para ficar mais organizado, ó. Pronto. Né? Deixar o menos 1, abre parênteses, x sobre c, não sei o que. É a mesma coisa que eu já fazer esse produto, que é menos x sobre c, multiplicado pelo c mais v que está ali. Pronto, então eu tenho aqui, ó, c mais v multiplicando isso, e também o c mais v multiplicando o t. Posso também colocar o c mais v em evidência. Fatoração por fator comum. Acontecendo novamente, então bora lá. Então vai ficar c quadrado menos v quadrado, vezes, de novo, colocar em evidência c menos v, vai ficar c menos v em evidência, abre parênteses, isso dividido por isso, né? Se eu fizer x sobre c, c menos v, dividido por c menos v, c menos v corta, vai sobrar x sobre c, ó, x sobre c, tá bom? Então vamos lá, sobrou x sobre c aqui, mais t vezes c menos v dividido por c menos v, ó, c menos v vai cortar com esse, vai sobrar só o t aqui dentro. Pronto. Agora eu posso até tirar esse parênteses aqui. Já está todo mundo isolado, né? Fatorando, ó. Deixa tudo mais organizado. E é tudo um produto, ó. Essa é a parte boa. A gente vai organizando melhor o nosso problema. Agora aqui está acontecendo o quê? A mesma coisa. Vou deixar o c mais v em evidência, c mais v em evidência, ó. Agora eu vou pegar isso tudo dividido por c mais v, vai cortar o c mais v, vai sobrar o quê? O menos x sobre c. Vai sobrar o menos x sobre c. Mais c mais v vezes t, isso tudo dividido por c mais v, corta o c mais v, ó, vai sobrar só o t. Então, vai sobrar só o t aqui. Pronto. Olha que beleza. A gente fatorou. Olha como que ficou tudo mais organizado. Agora, uma coisa que eu posso mudar é o quê? Eu posso fazer aquela regrinha de novo de MMC que eu mostrei para vocês. Quando eu tenho isso, multiplica assim, né? Ó, e divide pelo denominador c vezes 1. Então, vai ficar x vezes 1 mais c vezes t dividido por c vezes 1. Então, eu vou fazer isso aqui e aplicar isso aqui também. Então, vai ficar assim. Essa outra linha, ó. Vai ficar c ao quadrado dividido c quadrado menos v quadrado vezes c menos v vezes. Agora aqui eu vou aplicar essa regrinha, ó. Não tem nada embaixo é 1. Então, vai ficar x vezes 1 dá x mais c vezes t dá c vezes t dividido por c vezes 1 que dá c. Pronto. C mais V aqui. De novo, 1 vezes menos x dá menos x. Mais c vezes t, dividido por c vezes 1, que dá c. Beleza. Feito isso, eu vou apagar para não ter que escrever outra linha, tá?
Aqui eu posso fazer o que, gente? Aqui você pode deixar o parênteses em todo mundo ou só o parênteses na parte de cima e o parênteses na parte de baixo. Ó, eu posso deixar o parênteses aqui na parte de cima e o parênteses na parte de baixo. Para não ter que escrever outra linha, né, para mostrar isso, tem uma regra matemática que fala, né, que isso daqui, A mais B sobre C, se colocar assim, ou colocar assim A mais B e só o C embaixo, é a mesma coisa. Então, para a gente vai ser mais interessante deixar isolado, o de cima isolado do de baixo, para aparecer o quê? Como é tudo um produto, tem uma regra matemática que fala assim, quando eu tenho, né, uma fração, sei lá, A sobre C, multiplicando uma fração B sobre D, por exemplo, no numerador você multiplica os numeradores, e a resposta, o denominador da resposta é só multiplicar os denominadores. Então a gente vai usar essa regra de fração. É simples assim, a multiplicação de fração numerador com numerador multiplica denominador com denominador. Então os denominadores aqui a gente pode multiplicar. Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter a barra da divisão aqui. Os numeradores então vai ficar ó, c ao quadrado vezes c menos v vezes x mais ct vezes c mais v vezes menos x mais ct. Deixa eu até puxar mais que faltou aqui. E aqui embaixo, ó, ficou c ao quadrado menos v ao quadrado vezes c vezes esse outro c. Ou seja, c vezes c dá c quadrado. Olha que maravilha, quando a gente fatora, deixa tudo ó, uma multiplicação, a gente pode brincar de cortar as coisas. Ó. Essa que é a importância que eu falei lá no início de fatorar. C ao quadrado que aparece aqui, ó, pode cortar com esse c quadrado agora. Ó. Pronto. E agora tem o quê? Uma diferença de quadrados. Então, para poder brincar de cortar mais um pouco, eu tenho que fazer o quê? Fatorar esse termo de baixo. Então, vou copiar aqui em cima, c menos v, x mais c vezes t, vezes c mais v, vezes menos x mais ct. Isso aqui tudo dividido por... Como que a gente fatora c quadrado menos b quadrado? É o quê? Lembra, a quadrado menos b quadrado é a mais b vezes a menos b. Então, isso aqui vai ficar c mais v vezes c menos v. Olha que legal, tudo produto em cima, tem um produto embaixo. Eu posso brincar de cortar agora o quê? Agora eu posso cortar c menos v com c menos v e c mais v com c mais v. O que sobrou aqui no final das contas? Inverter na ordem, que não importa. Sobrou ct mais x, multiplicando por ct menos x. Gente, olha que coisa. Vamos chamar o ct de A e o x vamos chamar de B, ó. Ct de A e o x de B. Eu tenho A mais B vezes A menos B. A gente já aprendeu que A mais B vezes A menos B nada mais é que A quadrado menos B quadrado. Então, o que eu tenho aqui de como resposta? O que eu tenho aqui qual é a resposta disso daqui? É ct, que é o nosso termo A, tudo isso aqui ao quadrado, menos o termo b ao quadrado, que no caso é o x, x quadrado. Ou seja, produto elevado ao quadrado, isso aqui é c ao quadrado, vezes t ao quadrado, menos x ao quadrado. Então, nós fizemos a transformação, né, voltando aqui, ó. O que a gente fez lá no início? Se eu quero no referencial linha, cadê? Ah, é aqui. Se eu quero no referencial linha, o que eu tenho que fazer? Se no referencial S
Se no referencial S é ct² menos x, no referencial linha S', c² t' menos x'. E nós pegamos corretamente aqui as transformações, ó, as transformações de Lorentz. O x' a gente substituiu de acordo com a transformação de Lorentz e o t' de acordo com a transformação de Lorentz, né? Fizemos todo esse algebrismo aqui para chegar no quê? Em ct² menos x², ou seja, conseguimos provar, portanto, ó, S' ao quadrado é igual ao S ao quadrado. É isso. Então, a gente conseguiu provar que S', mesmo substituindo as transformações de Lorentz para o referencial linha, no final das contas vai sobrar o quê? O que a gente já conhecia lá no referencial S. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Abraços.